Olá, hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a magia. Muita gente tem me perguntado muito sobre magia, tanto magia consciente, magia inconsciente, qual a diferença entre elas, magia com e sem oráculo, se algum é mais poderoso do que o outro. Então são dúvidas que eu tenho recebido ultimamente e eu gostaria de trazer aqui para vocês. Ok? A magia é um assunto que sempre fascina muitas pessoas, mas é uma coisa extremamente simples, tá? Embora pareça uma coisa muito complexa, é uma coisa muito simples, muito natural, tá? Qualquer pessoa pode fazer magia. É interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas elas têm a ideia de que magia é uma coisa que só pode ser feita por sacerdotes de determinadas orientações religiosas, coisas assim, uma pessoa especial, mas não. Magia é uma coisa que qualquer pessoa pode praticar e desde que a gente ficou sabendo sobre a questão da própria humanidade em si, nós já temos registros de magia, ok? Então, todas as culturas, desde o início dos tempos até os dias atuais, nós temos pessoas que utilizaram sempre a magia, ok? Então é uma coisa natural do ser humano. Primeira coisa para a gente aí falar e já desmistificar essa questão de ligação com a magia, qualquer pessoa pode fazer, ok? Só precisa do estudo, da orientação correta para que as coisas aconteçam e as coisas fluam. Primeiro, o que é magia? Magia é você manipular as energias do universo para um intento, para uma intenção, para um objetivo. Então você consegue usar as energias do universo, porque todos nós estamos rodeados de energia, e você consegue então usar essas energias do universo para te ajudar em algum objetivo específico que você queira. Então, magia é isso, é você manipular as energias para que você consiga realizar alguma coisa. É interessante a gente falar também que todo mundo faz magia, tá? A magia inconsciente ou a magia consciente. Você já pediu de repente ao universo, você já mentalizou alguma situação, você já fez alguma oração, alguma coisa que você gostaria de conquistar alguma coisa e aquilo aconteceu. Aquilo foi uma magia, porque você manipulou as energias para que elas favorecessem a situação que você queria atrair e realizar para a sua vida. Então, isso é magia, ok? Magia inconsciente, mas é magia. Magia consciente é quando você tem o conhecimento, tá? Tanto de símbolos, oráculos, ervas, velas, e você consegue, pelo seu conhecimento, juntar aqueles elementos que são necessários para que você realize alguma coisa. Então você tem a consciência do que você está fazendo e você tem a consciência do que é a magia. Isso é magia consciente, ok? E é sobre isso que eu gostaria de falar e frisar mais aqui com vocês, sobre a magia consciente, mas juntamente aí com os oráculos, tá? Porque quando a gente faz uma magia que a gente junta os símbolos para que a gente consiga realizar alguma coisa, ou atrair alguma coisa para nossas vidas, é diferente de quando a gente usa algum oráculo ou alguma outra ferramenta para a gente atrair algum objetivo. Por exemplo, as runas, elas têm ali a questão muito ligada a uma egrégora muito antiga, uma egrégora muito poderosa desde a época dos vikings, e ela tem sido utilizada durante séculos, tá? Então não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem lá desde os nossos antepassados, vem aí também na linha da magia ancestral, ok? Aquela que você invoca, que você atrai para a sua vida espíritos poderosos, mas assim de uma linhagem muito antiga e muito forte para atrair os seus objetivos, para realizar alguma coisa. Então, quando a gente usa as runas, elas estão muito ligadas à natureza, tá? Além de estar ligado a essa egrégora do povo ancestral, elas estão muito ligadas à própria natureza em si. Então, nós temos runas que elas representam árvores, que elas representam animais, que elas representam ervas. Então, dentro disso, elementos da natureza. Então, dentro disso, nós atraímos, nós conseguimos representar com uma runa, por exemplo, um fenômeno da natureza, por exemplo, chuva, granizo. Então, tudo isso pode ser utilizado dentro da magia,
utilizando já a força, tanto a força das runas, tanto a força dessa egrégora muito antiga. Então é muito interessante porque a gente sempre tem, né, aquela questão que para fazer magia a gente precisa de 1001 elementos. Não, às vezes com uma runa ou duas runas você faz um sigilo. O que é um sigilo único? É você combinar dois ou mais símbolos das runas num traço, por exemplo, e você consegue ativar toda uma egrégora de poder. Então, os símbolos, os riscos, eles têm ali uma energia, eles têm uma finalidade. E quando você entende isso pelas runas, o seu caminho fica muito mais fácil. Porque você entendendo sobre a magia com as runas, você consegue fazer magia de uma forma muito simples. E as finalidades são inúmeras, tá? Você pode fazer desde relacionamentos, tanto para atrair alguma pessoa que tem afinidade com você, tanto para saber algum segredo, alguma coisa que você precisa muito saber, tanto para prosperidade financeira, proteção física e espiritual. Você pode fazer para harmonia familiar, você pode fazer para conseguir uma promoção no seu emprego atual. Então, com as runas você consegue fazer muitas magias de maneira muito fácil, muito simples, ok? Dentro da magia das runas, o que é importante a gente estar sempre atento são as fases da lua. Nós sabemos que tem luas que propiciam, que têm propriedades que alteram a energia das coisas, tá? Tanto no sentido espiritual, no sentido astral, tanto no sentido físico, tá? Não é à toa que a lua, ela altera o curso das marés do mar. Então, nós sabemos que a lua, ela tem essa questão de alterar tanto fisicamente, energeticamente, emocionalmente também. Então, tudo isso a gente precisa analisar. E isso eu falo com mais detalhes, tá? De uma maneira mais exemplificada, de uma maneira mais direta e objetiva, dentro do nosso curso de Oráculo e Magia com as Runas. Então, é importantíssimo nós entendermos a questão da lua, a questão das cores, a propriedade das ervas, porque tem ervas que quando a gente utiliza junto com uma magia com as runas, por exemplo, a gente tem uma ativação muito maior, a gente tem uma potencialização muito maior quando nós utilizamos as runas, a magia com as runas, alguma erva ou alguma vela, algum cristal. Então tudo isso está muito ligado dentro da magia. É interessante a gente falar também um pouquinho sobre a questão da própria energia das cores, tá? Isso a gente estuda muito em cromoterapia, mas é muito utilizado dentro da magia. Não é à toa que é considerado que o vermelho é a cor do amor, não é à toa que médicos utilizam sempre o jaleco branco, tá? Não é à toa que equipes que fazem cirurgias, por exemplo, elas sempre utilizam ou a cor azul ou a cor verde. Tudo isso está ligado ao nosso subconsciente, ao nosso inconsciente, e com isso a gente consegue estar realizando as magias também. Então é importante também a gente saber a questão das cores, tá? Muitas vezes nós vemos aí várias marcas famosas que fabricam comida, por exemplo, a indústria alimentícia. Nós vemos muito que elas usam um amarelo, elas usam muito o vermelho, a cor, um amarelo, tanto um amarelo tradicional, tanto um amarelo mais num tom de mostarda. Todas essas cores, elas induzem, isso é comprovado cientificamente, elas induzem você a ter a sensação de fome. Então, cardápios e logo de empresas ligadas à parte da alimentação, elas trazem essas cores, tá? Bancos, normalmente eles trazem uma cor azul, uma cor amarela, porque isso passa confiança, passa segurança, também relação com dinheiro. Então, assim, a magia ela está sendo utilizada em tudo, pessoal. Tudo mesmo. A gente é influenciado pela magia aí o tempo inteiro e a gente muitas vezes não se dá conta disso. Seja pelas cores, seja pelos nomes das coisas, seja pela própria magia em si, a magia está em tudo isso.
Então, por que eu estou falando isso para vocês a respeito dessa coisa das cores? Por conta que dentro da magia as cores elas são muito utilizadas. Então é interessante a gente falar sobre isso, tá? Tanto que a questão também das runas, né? As runas são tanto símbolos quanto energia. Então, as energias, elas também têm uma questão da cor. E como eu falei para vocês, de acordo com cada lua, aquela energia ela tem uma alteração. Então, é interessante você saber a fase da lua e saber as propriedades da lua dentro da magia, para que você saiba exatamente qual é o momento certo de você fazer uma magia. De repente, você está ali no momento em que você precisa fazer uma magia para crescimento, para expansão, para alguma coisa ligada à prosperidade, alguma coisa ligada a trabalho, ou mesmo a saúde, relacionamentos. Então, é indicado para você trabalhar isso dentro da lua crescente, por exemplo. Mas não é só porque tem gente que tem a visão de que eu só posso fazer magia dentro da lua crescente ou lua cheia. Não! A lua minguante e a lua nova, elas também são excelentes para magia. O que muda é a polaridade que aquilo vai ter, a energia extra que aquilo vai te gerar. Por exemplo, se você precisa fazer alguma magia para se livrar de algum problema, para minguar alguma situação, para se distanciar de alguma pessoa que está te prejudicando de alguma forma, ou para você se livrar de alguma doença, é mais indicado você fazer alguma coisa na lua minguante, por exemplo. Então é interessante a gente saber isso. Aí imagine só, você tem o conhecimento das runas, tanto como oráculo, tanto quanto magia. Você tem também esse conhecimento que eu disponibilizo no curso, de você saber a fase da lua e para que ela é indicada dentro da magia. Você tem o conhecimento das cores, tá? Qual cor de vela, por exemplo, é utilizada para uma magia de prosperidade, qual cor de vela é utilizada para uma magia para você se livrar de alguma energia negativa, tá? Algum banimento. E você ainda tem o conhecimento de ervas que são utilizadas dentro da magia. Então, só aí você já tem mais de 50% do seu caminho andado dentro do universo mágico. Porque você entendendo as coisas, você consegue montar suas próprias magias e direcionar diretamente o objetivo que você quer, ok? Uma coisa é você saber, você entender dentro das runas, tanto como oráculo, tanto quanto magia, você entender a questão das velas, você entender a questão das cores, você entender a questão das ervas, dos cristais e outras mais coisas, o dia da semana, por exemplo. Uma coisa é você entender isso, você já vai fazer uma magia direcionada, contudo favorecendo o seu objetivo. Então, quando você entende e você coloca a intenção naquilo que você está fazendo dentro da magia, é diferente do que você vê por aí alguma magia, não entender direito por que usou o cristal de uma cor, por que usou a vela de outra cor, por que o símbolo da runa é traçado no sentido horário, no sentido anti-horário, qual a diferença que isso vai fazer. E outra coisa é você realmente entender. Então é esse ponto que eu queria chegar com vocês, pessoal. Dentro da magia, uma forma mais simples e a forma mais eficaz, assim, que a gente pode ter um retorno imediato, é quando a gente utiliza as runas para fazer as magias, porque, como eu disse para vocês, as runas elas já trazem a própria energia da natureza, a própria energia dos ancestrais, das divindades, de todo esse panteão aí dos vikings, que é uma egrégora muito forte, muito poderosa, mas assim, de uma maneira leve, de uma maneira fácil, que você consiga realmente aprender e utilizar as runas dentro das suas magias também de uma maneira simples, objetiva, rápida e fácil, ok? E só mencionando para vocês novamente, né? Qualquer pessoa pode aprender os oráculos, qualquer pessoa pode aprender as runas, tanto em oráculo, tanto em magia, ok? Não é necessário ser de alguma religião específica ou ter alguma religião, tá? Inclusive, você pode nem ter uma religião e aprender as runas e aprender as magias, porque são todas coisas, tanto as runas como oráculo, tanto como magia, são coisas que nós já trazemos dentro de nós desde que o mundo é mundo,
ok? Então, dentro da magia também a gente consegue estar trabalhando essas questões. Falando para vocês um pouco mais sobre o sigilo rúnico ele pode ser utilizado de várias formas, desde um traço mesmo, um risco, você desenhar ali os símbolos num cristal ou num papel, ou você desenhar ele mesmo assim traçando no ar, como quem faz reiki, quem entende dessas questões, vai entender melhor essa questão, porque é uma coisa natural. Você pode fazer riscando no papel, você pode fazer ela traçando no ar, você pode fazer ela no cristal, você pode potencializar a água, fluidificar, né, como se diz a água, com símbolos rúnicos para determinada finalidade. Você pode fazer ela em ervas também, por exemplo, folha de louro, por exemplo, você pode desenhar ali um sigilo rúnico ligado à prosperidade, ligado à abundância, saúde, você queimar esse sigilo na folha de louro, isso também vai potencializar, isso também vai trazer coisas mais positivas para você. Você pode imaginar, visualizar, fazer meditação, tá, de relaxamento, alguma meditação guiada com os símbolos das runas, vendo ou ouvindo ou repetindo várias vezes aquele som do nome das runas para que você atraia determinada finalidade. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês, porque com as runas nós nos tornamos um imã para nossas realizações, seja a nível espiritual, a nível ligado à magia ou a nível dos oráculos também, ok? Agora eu falo para vocês, né? Se você já tem um oráculo que é muito funcional, muito prático, muito rápido, por que não não vai utilizar esse oráculo também nas magias? Ainda mais as runas, que é um oráculo, como eu já disse para vocês, milenar, é uma egrégora muito poderosa e muito fácil de ser trabalhada. Então, você aprendendo os oráculos das runas comigo, você ainda consegue aprender a magia e utilizar ela no seu dia a dia. Então, é essa proposta que eu gostaria de fazer para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para que vocês entrem no nosso grupo e também façam o curso avançado com a gente de runas, oráculo e magia, que está no valor mega promocional, tá? E vocês precisam entrar lá no grupo para saber mais sobre as novidades. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês a respeito da magia e a magia com as runas. E é isso. Gratidão a todos e eu volto com vocês em breve com mais informações.